Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, boa tarde. Estamos na reta final do AgroLab Amazônia. 3 dias de muita novidade, de um formato novo de fazer evento, de apresentar novidades, inovações, muitos negócios realizados. Teremos agora mais uma programação do Conexão Amazônia Sustentável, encerrando a programação do AgroLab Amazônia. Toda a nossa programação, todos os nossos parceiros e palestrantes foram escolhidos minuciosamente, com muito carinho, para trazer o melhor em inovação sobre sustentabilidade ultimamente. Trouxemos para vocês hoje, nesta tarde, uma pessoa bem conhecida aqui do Brasil e, claro, internacionalmente, tanto pela sua carreira artística, como pela sua bandeira da sustentabilidade no âmbito rural. E é sobre isso que ele vem falar hoje à tarde conosco, encerrando essa programação tão ricamente apresentada sobre sustentabilidade na propriedade rural. Com vocês, Marcos Palmeira. Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês, poder contar um pouco da minha história, me agradecer ao Sebrae, que sempre me dá a oportunidade de estar aí falando, promovendo a agroecologia de alguma forma, né, que é um prazer muito grande estar aqui participando dessa Conexão Amazônia Sustentável. Uma semana muito importante, vocês já vêm aí com vários acontecimentos, né, vários encontros importantes falando da agroecologia, e agora estou aqui tendo a oportunidade de contar um pouco desse meu trabalho, vocês entenderem um pouco onde é que entra o ator, né? Onde é que entra o empresário, o produtor, que foi uma coisa muito de repente na minha vida. Na verdade, eu acho que, assim, para entender como vocês estão no bioma Amazônia, né, que é bem mais delicado, né, eu, aqui para a Vale das Palmeiras, quando eu comprei a Vale das Palmeiras, era inteiramente degradada, ela não tinha pássaro, ela não tinha nada, não tinha barulho de nada, era um negócio assim aflitivo. Mas eu acho que tudo começou lá atrás, na minha infância. Eu fui criado no sul da Bahia, numa região ali de Itororó, entre Itapetinga, Itabuna e também, enfim, ali foi uma bacia leiteira muito forte. E eu fui a minha vida inteira, né, ouvindo meu avô questionando coisas. Por que uma fazenda produz um só alimento, ou cana, ou soja, ou milho? Por que não se produz uma variedade? Por que o cara mora numa fazenda e vai na feira comprar alimentos? Por que ele não planta, não tem uma horta dentro da sua casa? Enfim, isso foram coisas que foram ficando, né, na minha cabeça. E, ao mesmo tempo, eu pude acompanhar todo esse desmatamento que houve na região do sul da Bahia. Ali era o melhor clima do Brasil, na época, né, na década de 70 e 80, foi considerado o melhor clima do Brasil. E logo depois eu vi as pessoas indo para o Pará, saindo da Bahia, indo para o Pará, dizendo, não, o melhor lugar do Brasil agora está no Pará, vamos para o Pará. Então é só para entender, né, que a gente está sempre projetando lá na frente algo que a culpa é nossa, né, aqui atrás. A gente desmatou, a gente acabou com as matas ciliares, a gente acabou com as águas, enfim, com as florestas, e agora a gente reclama dessa seca. Isso ficou na minha cabeça. Meu avô faleceu, eu quis ajudar lá no início, junto com a família, quis tocar um pouco a fazenda, acabando a ponte, e na minha cabeça eu queria resgatar as lembranças da minha infância, que era onde é que tinha as nascentes, né, as áreas mais férteis da fazenda, onde tinha muita fertilidade, que tudo isso foi se perdendo,
E essa minha vontade entrou em conflito, na época, obviamente, com a questão da gestão, né? Eu estava muito mais trazendo muito mais um lado filosófico do que de gestão econômica. E foi aí que eu falei, cara, eu acho que eu preciso ter um lugarzinho meu, vou ter um sítio, uma coisa despretensiosa, vou criar umas vaquinhas de leite, eu fui criado no meio do leite, gosto de ter leite, gosto de leite, vou ter uns cavalinhos e tal. Aí juntei tudo que eu tinha na época, encontrei essa fazenda em Teresópolis. E quando eu cheguei na fazenda, foi curioso, porque eu vim no final da tarde, me apaixonei pela fazenda, quando foi de noite já tinha assinado as promissórias, estava fechado, é aqui que eu vou, né? E o Rildo, que era o meu parceiro na época, que foi um grande motivador também dessa minha mudança, dessa minha entrada nessa área da pecuária, né, que ele veio da Bahia, meu amigo de infância, só um parêntese aí, o Rildo é esse meu amigo de infância, foi criado comigo e a gente tinha esse sonho de criança de um dia tocar alguma coisa juntos, né? E aí ele falou, cara, se preocupa só com água e comida, né? Que tem uma região que tem a fertilidade e tem a água. E eu achei essa fazenda aqui, comprei, quando eu fui ver a fazenda estava inteiramente degradada, foi uma compra totalmente... Na verdade, eu comprei porque ela cabia dentro do meu bolso, eu trouxe o Rildo para cá, a fazenda já tinha alguma estrutura, a gente falou, cara, vamos começar do zero. A fazenda já produzia hortaliças, eu nunca tinha pensado em mexer com agricultura, assim, né, com horta. O Rildo não sabia nem conseguir diferenciar um pé de alface de um pé de rúcula, de um pé de brócolis. Mas falamos, bom, a fazenda já produz, ela já era uma grande produtora de hortaliças para o mercado do Rio de Janeiro. E falamos, não, então vamos manter o que a fazenda já tem. Vamos seguir produzindo, vamos seguir plantando. Começamos a entender, isso tudo foi muito rápido, foi logo nos primeiros 3, 4 meses. Começamos a produzir, e aí o Rildo já começou a entender de alface, de verdura, de rúcula, de brócolis, de couve. Começamos a entrar nesse negócio e, de repente, eu percebi que os próprios funcionários não consumiam aquilo que eles estavam produzindo. Isso me impressionou muito. Eu falei, ué, deve ter alguma questão aí com o antigo dono, com o antigo proprietário, né? Eu juntei todo mundo na roça e falei, olha, gente, vocês, tudo que a gente planta aqui é nosso, vocês podem, né? Eu não vendo tudo, a gente tem uma sobra, cada um pode plantar também alguma coisa para comer na sua casa e tal. Aí eles falaram, mas Marcos, como é que a gente vai levar para comer se a gente coloca veneno todo dia? Aí caiu minha primeira ficha. Quer dizer, aquele adubinho, quando você vai na loja de insumos ali, o cara te leva um adubinho para fortalecer o solo, leva um remedinho para evitar uma praga. Tudo aquilo são venenos, né, que vão para o nosso organismo. E aí eu radicalizei, falei, para com tudo, vamos parar. E o Rildo, que era o homem da produção, começou a ficar louco, falou, cara, a gente tem que ter alternativa. Ele abriu a selga, assim, aí tinha uma lagarta dentro da selga enorme, falou, olha aqui o teu natural, isso não vai dar certo. Eu falei, caramba, a gente precisa achar uma solução para isso. Isso foi em 97. Eu estava bem no início da fazenda. Aí apareceu um curso de agricultura orgânica aqui em São José do Vale do Rio Preto. O Rildo foi lá no curso, voltou do curso e falou, achei uma pessoa para nos ajudar. Um homem que fala com formiga. Aí eu falei, opa, o cara fala com formiga, já gostei, entendeu? Vamos ver o que esse cara está querendo. No mínimo vai ser uma boa conversa. Aí ele trouxe aqui o seu João Carlos Ávila, que é um especialista em biodinâmica, né? Enfim, na agricultura biodinâmica, que está ligado ao Rudolf Steiner, né? Que criou isso no início do século passado. E tem agricultura, tem educação e tem saúde, né? Tem a medicina antroposófica também, agricultura antroposófica e educação antroposófica. E aí ele começou a mudar o nosso foco. Falou, olha, gente, esquece a planta, pensa no solo, pensa numa terra fértil, é a mesma relação com o nosso corpo, né? Você pensa num corpo saudável, um corpo saudável vai ser menos propenso à doença. Então, vamos trabalhar a prevenção, vamos trabalhar em cima da prevenção. E aí a gente começou a fazer esse exercício, né? Foram frechas, foram se abrindo na nossa cabeça. A gente começou fizemos o curral aqui, uma manjedoura com capim, com porco. Foi um negócio, foi uma fase incrível, assim, muita produção de composto. A gente começou a ter um retorno na lavoura muito forte, né? A terra começou a responder muito rapidamente. A gente eliminou toda a parte de montanha que era usada para pasto, a gente botou o pasto todo para baixada, fizemos recuperação ambiental nessas áreas e começamos a produzir nosso próprio composto, começamos a entender o que é a agricultura orgânica, esse olhar para um equilíbrio ambiental, né? Pelo menos, eu venho de uma cultura muito... O cara chega numa fazenda que tem mata e fala, nossa, esse fazendeiro é preguiçoso, tem que roçar tudo, está tudo sujo, né? Esse conceito do que é sujeira,
né, que a gente entende muito bem hoje, né, que não é nenhuma sujeira. A gente está uma fazenda orgânica, ela nunca está abandonada, ela sempre está preservada, né? Esses são pontos positivos. Muitas coisas foram caindo na minha cabeça. A gente começou a entregar o produto orgânico. Eu, na época, queria mudar o mercado do Rio de Janeiro, eu queria criar o Orgânicos Carioca, fomentar junto com outros produtores, montar essa rede de produtores, né, que isso é uma coisa que mais me interessa, quer dizer, é a soma de cada um. Isso é interessante, você não vai encontrar na agricultura orgânica o rei da alface, né, o rei do leite, né, como tem no convencional o rei do café, o rei do cacau, o rei da soja, né? Na verdade, nos orgânicos, né, na agroecologia, nós somos todos súditos que trabalhamos juntos para que todo o reinado se beneficie. Não tem a figura do rei, não tem essa figura master, né? Isso é muito interessante. A gente está focado realmente na qualidade daquele alimento, na recuperação daquele solo, na recuperação daquelas águas, na qualidade de vida do produtor, né? Quando você consome um produto orgânico, né, você está, na verdade, respeitando toda uma cadeia produtiva ética, né, onde está todo mundo inserido, tudo é considerado, a qualidade de vida do produtor é fundamental, né? Não existe um atravessador, né, na agricultura orgânica. Na agricultura orgânica, quem ganha é quem produz e quem consome. A gente não tem essa figura do intermediário, que é tão comum no convencional, né? Então, essas coisas todas começaram a reverberar dentro de mim, e isso foi ganhando um corpo. Eu comecei realmente a investir nessa agricultura orgânica, em larga escala, cheguei a produzir bastante. Aí comecei a fazer os contatos, aí conheci o Joy Malunga em Brasília, um parceiraço até hoje, meu amigo, o Pedro Paulo da Fazenda da Toca, o Ricardo Schiavinato do Nata da Serra. Essas conexões foram sendo feitas, né, porque existe uma interação muito grande entre os produtores, independente do que você produz, né, se você é um produtor orgânico, você está inserido dentro de uma rede muito positiva e muito proativa do mercado, né? Hoje você tem o Instituto Brasil Orgânico, que eu faço parte também, sou conselheiro, com muito orgulho, né? Que é isso que eu costumo dizer que é um ministério da sociedade civil, onde você junta todos os... tudo que se tem como tecnologia, conhecimento, ciência, prática, costumes, tudo ligado ao orgânico, consumidor, né, quem produz, quem consome. Então, é um canal hoje, né, de informação e de conexão das pessoas interessadas no orgânico. Então, nada mais feliz, né, do que nesse momento o Conecta Sebrae AgroLab Amazônia poder estar trazendo essas questões, né, dentro da Amazônia, né, que vive um momento ímpar, né? Eu costumo dizer que a Amazônia, ela hoje, a única vantagem que ela tem hoje é que ela ganhou um protagonismo, né? No que você tem tanta gente combatendo a Amazônia, ela passa a ser uma protagonista e ela ganha o olhar das pessoas, o olhar do mundo, está tudo mais antenado com a Amazônia. Mas vamos seguir aqui na Vale das Palmeiras, depois a gente entra nessa coisa mais geral. E aí eu comecei a produzir as hortaliças, né, muita ajuda de tecnologia, sempre procurando desenvolver tecnologia, produzindo meu próprio adubo, produzindo meu próprio substrato na fazenda. Isso foi muito interessante. A gente chegou a ter um período bem grande, totalmente sustentável aqui, autossustentável, onde até as sementes a gente conseguiu produzir alguma coisa aqui. Depois isso foi se perdendo, né, começamos a ter dificuldade de achar sementes orgânicas fora. Mas, enfim, no meio do caminho, a gente trouxe um gado para cá, começamos a produzir o leite, né? O gado ajudando a gente no nosso composto. Essa coisa da homeopatização dos animais é uma coisa muito importante. Aqui todos os animais são tratados com homeopatia, com fitoterapia, né? Vai no sal, vai no coxo, né? Com um pouco do farelo ali de milho. Eu estou dentro do balde cheio também. Hoje a minha produção pecuária leiteira é dentro desse guarda-chuva do balde cheio, né? Que é um projeto da Embrapa Sudeste, onde o Arthur Chinelato é o nosso grande mestre, né? Então eu tenho o apoio deles, trabalho em cima desse foco, nessa gestão, nessa eficiência produtiva. Eu acho que nesses anos todos, a palavra mais forte que me acompanha, que cada vez mais eu tenho que entrar dentro dela, é a palavra de gestão. Uma coisa é você querer fazer, você sair fazendo. Outra coisa é você ter a gestão daquilo que você vai fazer, o controle sobre o que você está fazendo. Ter as contas bem amarradas, sabe? E isso, muitas vezes, para o pequeno produtor é muito difícil.
né? Então, o Balde Cheio faz um trabalho muito rico com o pequeno produtor, agora está ampliando para grandes produtores também, está abrindo também para o café, né? Tem o Bule Cheio, para cabra, enfim, é um conceito, uma forma de produção onde ele busca ser 100% a pasto. O gado vive. O olhar, é você olhar para. Quem importa é a vaca, não é o produtor, é a qualidade de vida da vaca, né? Aquela vaca vai te dar um bom leite, esse bom leite vai te dar um bom produto. Então, nesses anos, eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Não foi fácil. Eu como ator, né, eu tenho um lado que lida muito com esse lúdico, com o mágico, né? E você lidando com o campo, na terra, na roça, com a terra, né? São as raízes, essa conexão da arte com a terra, né? Que me deixa no eixo. O que parece uma coisa meio absurda, dois polos totalmente opostos, mas eles se encontram e são o que me dão o meu esteio, realmente, né? A minha segurança. Então, eu fui nesse tempo todo desenvolvendo isso dentro da fazenda, e, como eu falei, como ator, né? Aí me chamam para fazer um filme, me chamam para fazer uma peça, me chamam para fazer uma novela, às vezes eu tenho que ficar 2, 3 meses fora. Essa dinâmica é a mais difícil, né? O que eu vejo nas fazendas, quando eu comprei a fazenda aqui, eu observei muito isso, quer dizer, 90% dos pequenos fazendeiros, eu acredito, talvez até mais, não só pequenos e médios fazendeiros, eles têm muita dificuldade de manter o negócio, porque não são eles que estão lá dentro diretamente ligados. Mas se você tem uma outra atividade econômica, né, como é o meu caso. Então, durante muito tempo, a fazenda ficava na mão de alguém que eu acreditava ser capaz de fazer tudo aquilo que eu gostaria que fizesse. E não existe, essa pessoa não existe, né, na verdade. Somos nós proprietários, que temos que ter um olhar sobre a terra que a gente tem, sobre o que a gente quer produzir dessa terra. Né? Hoje eu acredito muito, né, que é pouca terra com muita produtividade. Não acredito mais nessa coisa desses latifúndios enormes. A gente tem muito essa sensação de que a riqueza está muito ligada ao latifúndio, a quantidade de terra que você tem, e não está. A riqueza está exatamente ligada ao quanto aquela terra é produtiva, né? O quanto realmente você está sendo eficiente na sua produção. Então, a gente partiu para um laticínio maravilhoso, a gente tem um queijo de Minas aqui incrível, né? Um frescal, temos uma ricota muito boa também, estamos entrando com manteiga. Você poder ver esse desenvolvimento, as pessoas envolvidas na fazenda, né, terem um crescimento como cidadão, né? Eles hoje se colocam, porque eles fazem parte do processo, não é ninguém está dizendo, faça assim, faça assado. A gente teve que criar uma capacitação interna dentro da fazenda desse conhecimento. Então, fizemos cursos, o Sebrae, um grande parceiro, sempre, de verdade, né? Eu tenho funcionários que fizeram Empretec, estou sempre participando de alguns cursos. Eu fiz um curso de agricultura orgânica, fiz um curso de pecuária leiteira orgânica, porque não é a minha origem na pecuária, é uma origem quase lúdica, né? Ligado mais à minha infância, né? E agora eu estou sendo obrigado a tomar pé do que eu estou fazendo, né? Das coisas que eu tenho, a importância disso, que foi construído nesses 23 anos, que foi uma coisa que o meu norte foi sempre: não vou abrir mão de produzir um alimento saudável, que possa alimentar a minha filha, a minha neta, quando eu tiver, a minha avó, entendeu? Que o que eu possa realmente estar... É uma responsabilidade de um remédio, quase como se estivesse lidando com um remédio. E aí começam a cair várias fichas, né? Você começa a entender o discurso do agrotóxico, né, na década de 50, a Revolução Verde. Se você não produzir com agrotóxico, você não acaba com a fome no mundo. Sem agrotóxico, você não resolve o problema da fome no mundo. Não tem como alimentar o mundo. Aí depois, na década de 80, o transgênico. Sem a semente transgênica, você não vai conseguir alimentar o mundo. Gente, nós estamos em 2020. O mundo, não só o mundo, o Brasil continua passando fome. Tem uma coisa errada nessa conta. Não é possível. Quem nos alimenta é a agricultura familiar. Não adianta. A gente vê até pessoas, até professores, né, batendo nessa tecla. Eu não estou aqui para polemizar com ninguém, mas quem bota comida na nossa mesa é a agricultura familiar, né? Eu nunca fui na casa de ninguém comer um prato de soja, sabe? A gente produz a soja para vendê-la para fora como commodity e depois comprar ela como ração, entendeu? Eu acho que nesse momento de pandemia, né, nessa tragédia que a gente está vivendo mundial, né, nesse descaso no Brasil principalmente, né, de tantos mortos e sem nenhuma orientação concreta e objetiva,
o que a gente vê são as pessoas muito preocupadas com a sua saúde, muito preocupadas com aquilo que elas estão comendo, da onde vem esse alimento, sabe? Então, esse é um momento importante, porque o consumidor ele é fundamental nessa cadeia, né? O consumidor é que tem que chegar na gôndola do supermercado e falar: eu não quero esse produto, porque ele tem veneno, eu quero esse, eu quero mais esse, eu vou abrir mão disso. Aí você fala: mas tem uma questão do custo, benefício, é mais caro. O produto orgânico, ele nunca vai ser o mesmo preço do convencional. Ele vai ser sempre um preço que a gente chama de um preço justo, um preço mais justo, na verdade. Desculpa. Porque o produto orgânico, é o que eu falei no início, você beneficia quem produz e quem consome. No convencional, o cara chega aqui em volta, aqui na lavoura, ele paga numa caixa de alface, um empregado de alface tem 18 pés de alface, por exemplo, paga R$3. Quanto sai cada pé de alface desse? Você vai na gôndola e paga 80 centavos, 90 centavos, e o produtor que está na roça ganhou 0,10 centavos, 1 centavo, 2 centavos. Entendeu? Essa conta não fecha. Então tem uma discussão aí que não. A impressão que dá é que, gente, eu vou ser até um pouco radical, a gente está alimentando a pobreza, sabe? Alimentar a pobreza. A gente tem que ter um outro olhar. Eu esperava que a gente fosse aproveitar essa pandemia nesse sentido. O Brasil poderia, nesse momento, fazer um exercício de se fechar e focar a alimentação toda para dentro, o governo comprar esse alimento, em vez da gente dar dinheiro para a população, é fazer esse dinheiro, o dinheiro que a gente tem, ou pouco, né, que as pessoas têm, valer alguma coisa, né? Eles terem acesso à comida, eles terem acesso à saúde, eles terem acesso à educação. Mas, enfim, aí já estou fugindo um pouco do assunto da sustentabilidade, mas eu acho que o caminho é esse, quer dizer, a gente está aqui na Vale hoje, né, totalmente focado. Hoje eu criei 2 RPPNs, eu tenho 2 RPPNs aqui. Eu estou entre o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o Parque Estadual dos Três Picos. A ideia é formar um corredor com RPPNistas aqui do estado do Rio de Janeiro. Tive a ajuda do INEA aqui no Rio, na época. Mas é muita burocracia para você conseguir uma RPPN. Não é uma coisa fácil, eu acho que deveria se rever algumas coisas, né? É porque eu quis muito, porque vontade de desistir, várias vezes eu tive no meio do caminho, porque é muita burocracia, entendeu? Fazer o bem, gente, é sempre mais difícil. Pode prestar atenção. Fazer o bem é muito mais difícil. A gente é muito mais cobrado, né? Você vê as certificadoras orgânicas, o quanto elas são cobradas. Hoje a gente fala aí, né? Ninguém mais fala em produção de carne no Brasil, fala em produção de proteína. Tudo pode ser proteína animal. A gente não tem mais controle daquilo que a gente está comendo. A gente tem que rever alguns conceitos, sabe? Hoje eu estou implementando aqui na fazenda a agrofloresta. Estou consorciando a agrofloresta com a pecuária leiteira, que eu acho que é um casamento muito interessante, que vai dar muito certo, né? O Ernest já falou muito nisso, né? O Ernest Goethe. A Toca também está desenvolvendo um trabalho de desenvolvimento tecnológico para a produção na agrofloresta em grande escala. Então, existe um movimento aí no Brasil, né, nesse sentido. A grande dificuldade, se você me perguntar qual é a grande dificuldade para a pecuária orgânica, eu acho que são os insumos, sabe? Você conseguir um milho orgânico a um preço equilibrado, uma soja orgânica, tudo isso joga o custo lá para cima. Então, a gente aqui, realmente, o foco é trabalhar os piquetes, os pastos todos os dias, né? Melhoramento dos pastos todos os dias, com adubação, né? Com pena de frango, enfim, a gente vai tentando manter, sempre amarrando bem os custos. E eu acho que para a Amazônia o caminho é esse, é você trabalhar com a floresta em pé. Vocês têm uma riqueza incrível, vocês têm um exemplo do açaí, vocês têm um exemplo do cacau, né? O cacau orgânico da Amazônia é muito bom, o cacau que se exporta, né? O açaí exporta muito, fora outros produtos, né? Que tem uma riqueza gigantesca, a pesca, o controle, né? Tudo isso, o governo tinha que fomentar isso, né? Dessa distribuição nas escolas, nas cestas básicas, né? As cestas básicas serem feitas com produtos locais, com produtos regionais, né? Então, você vê como eu vou falando, as coisas vão atropelando o meu pensamento, é porque isso virou quase uma missão da minha vida. Eu não consigo mais diferenciar o lado A do lado B, né? O lado artístico do lado ambientalista, sei lá, enfim, esse lado mais da preservação, acreditando mesmo na preservação, né? Eu hoje, a minha fazenda, o meu foco aqui, ela tem uma mata em torno dela, uma proteção de mata. Ainda pretendo fazer um trabalho grande de recuperação de aguadas aqui das águas, tem muitas nascentes, né?
Então, é difícil, para mim, aqui a dificuldade é porque eu venho preservando. Não foi uma área que eu encontrei intocada, eu falei, opa, como é que eu vou produzir aqui? Esse é o primeiro olhar. Esse olhar é muito importante. É aonde eu vou, o que eu vou tirar daqui que eu vou agredir menos, o mínimo possível desse ambiente, né? Então, isso para a Amazônia, a agrofloresta é um potencial gigante. O Brasil, a gente tem tanta sorte com toda essa loucura, né? Com o ministro do Meio Ambiente que não entende de meio ambiente, nem gosta de meio ambiente, né? A gente ainda tem a possibilidade de ser o país do futuro, realmente, em termos ambientais, em termos de alimentação das pessoas. São tantas riquezas que, se a gente não estragar, se a gente não fizer bobagem, a gente pode dar um salto gigante, né? De trabalhar com ecoturismo, né? Incluir as comunidades indígenas nesse ecoturismo, nessa preservação, nessa parceria, né? Os ribeirinhos, essa coisa dessa união dos povos da floresta, que o Krenak já falava lá na década de 80, dessa importância das pessoas se juntarem. Eu tive a oportunidade, viajando aí na Amazônia, saí de Manaus ali, desci o rio, fui ver uns grupos ribeirinhos, os caras eram de família de matadores. Todos eles, meu avô era motosserra de cara. Hoje eles trabalham o quê? A preservação. Né? Eles deram uma volta, eles usam o conhecimento do mal para o bem. Né? Eles sabem, eles perceberam o que foi acontecendo nas mãos deles, né? Com esse desmatamento todo. E fora que isso não reverte em benefício social nenhum. Né? Então é uma roda que fica rodando, girando no mesmo lugar. Né? Essa questão da mineração. A gente está vivendo um momento muito complexo, cara. Eu, mais uma vez aqui, essa conexão Amazônia Sustentável é incrível. Parabéns, de verdade. Estou muito feliz de estar aqui falando para vocês. Espero ter uma outra oportunidade de forma presencial, né? Porque é bom a gente estar olhando para as pessoas, receber essa troca desse olhar, daquilo que a gente está falando. Porque a minha ideia, eu não sou um especialista, eu não sou um técnico, eu não sou professor. A minha vontade é ser apenas uma válvula de inspiração para as pessoas, de abrir algumas arestas, da gente pensar fora da casinha, sabe? Não ficar aceitando tudo que vem de fora. Se não botar agrotóxico, não dá. O agronegócio é que sustenta. Realmente, o agronegócio, em termos de PIB, ele que sustenta o Brasil. Mas a gente tem outros potenciais aí que a gente pode trabalhar melhor. A gente não justifica a gente abrir mais áreas para plantar. Né? Não justifica o Brasil passar fome, gente, com tanta área de agricultável que a gente tem. Sabe? Tem um discurso aí que não casa. Não é possível. Sabe? Não é possível que a gente ache que ainda pode desmatar a Amazônia, que ainda pode legalizar algum tipo de garimpo. Se a gente não controla o que é legal, como é que você vai legalizar? Entendeu? É difícil. Enfim, isso são coisas que me incomodam. Esse é um momento bem complexo. Eu acho que a gente tem que sair, né, quando passar esse período de quarentena, quando descobrir essa vacina, enfim, que a gente perceba que a gente não vivia num mundo normal. O novo normal não existe, não será um novo, mas não normal, porque a gente era normal as pessoas não terem acesso à saúde, não terem acesso a bens de consumo, né? Ao mesmo tempo, é normal também esse volume de consumo que a gente consome, né? A quantidade de coisas. Não é possível a gente continuar consumindo tanto. E essa quarentena, eu acho que mostrou para muita gente esse outro lugar. Falou, olha, eu preciso de muito pouco, eu não preciso de tanto, entendeu, para viver. Não preciso de tanto. A gente começou a perceber os vizinhos, né? Quem está do meu perto, quem mora no 201, quem mora no 204, quem mora no 302. Enfim, eu acho que esse olhar, esse espírito de rede, de conexão, é que a gente tem que carregar, sabe? E aproximar mais. Não existe uma desconexão do sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, está tudo interligado. A gente está falando, não existe mais jogar para fora. Esse lixo que a gente joga, a gente está jogando para dentro, né? Então a gente tem que fazer um novo raciocínio, é um novo encontro. Eu acredito muito na agroecologia. Eu acho que a agricultura orgânica, a gente tem que realmente criar uma política pública para isso, deveria se criar, né, que as escolas tivessem acesso, que os hospitais, as pessoas doentes tinham que ter acesso ao alimento orgânico. Aí o alimento começa a ficar mais barato. Porque se você imaginar hoje que o consumidor vai na gôndola querendo o produto e não encontra, o produtor tem o produto na roça e não consegue vender, tem uma coisa que está errada. Né? Está precisando de distribuição, logística, tem várias questões aí, e são pontos que o Sebrae trabalha muito bem nessas questões, né? De gestão, de logística, né? De administração, esse olhar para o todo, né? Desse controle de custos. Enfim, eu acho que estou um pouco repetitivo, mas é porque isso são coisas muito importantes que a gente tem que acreditar nisso,
sabe? E eu acho que essa parceria, né, do homem da floresta com as cidades, com os índios, ela tem que existir, tem que ser uma parceria realmente. Os índios precisam de preservação, né? Os índios precisam de uma atenção, eles são os excluídos dos excluídos. Né? Então ao mesmo tempo eles têm produtos incríveis, talvez estimular os índios a produzir, como antigamente, né, tinha muita terra, eles viviam como nômades, hoje eles têm uma terra mais restrita, a gente também precisa ajudar de alguma forma, aos que quiserem, claro, a serem sustentáveis, né, dentro dessa área mais limitada. Então tem todo um pensamento agroecológico que transcende a produção de um simples alimento, né, e que não é tão simples assim. Produzir alimento não é uma coisa simples. Uma responsabilidade muito grande, porque quando a pessoa fica doente, né, quando ela tem algum tipo de infecção e tal, que o médico receita um alimento sem contaminação, é muito importante que ela tenha convicção naquele selo orgânico que está ali impresso. Esse selo tem que valer alguma coisa, né? E se você pensar que as grandes empresas que estão ligadas ao agronegócio, tá? Não estou aqui. Existem vários agronegócios. Nós somos um agronegócio também. Nós que produzimos agroecologia também é um agronegócio. Mas esse agronegócio que fomenta a banca de insumos, né, com semente. Você pensar que o cara produz o alimento e produz o veneno, que são as empresas que estão ligadas aos remédios, produzem remédios. Então é muito maluco, essa conta não fecha. Ele dá o veneno e dá o antídoto. Né? Quem está produzindo o quê? Quem está preocupado com o quê? Né, você vê a resposta da Argentina. A Argentina criou um problemão quando entrou a soja transgênica na Argentina. Né? Foi um nível de gente assim, desempregado nas cidades, o alcoolismo aumentou muito. E eles ainda forneciam a soja como alimento para as escolas. E aí começou a gerar anemia, porque a soja não pode ser... Ela pode ser um complemento alimentar, mas não pode ser uma base alimentar. Sabe? São muitas questões que a gente vai entubando, né? E quando a gente vê, a gente está nisso aí que a gente está vendo, quer dizer, um desmatamento total, o Brasil pegando fogo, né? Os Estados Unidos também está pegando fogo, a maioria são incêndios propositais, a gente sabe disso, né? O IBAMA, o ICMBio sendo desmontado, né? Os órgãos que podem combater sendo desmontados, eu vejo isso aqui, né, a dificuldade que os órgãos ambientais têm aqui na região no Serrano do Rio de Janeiro, coitada da luta, o esforço que eles fazem para ter algum tipo de controle, né, dessa preservação. Então é muito louco esse momento que a gente está vivendo. Mas eu acho que é isso, acho que a Vale das Palmeiras hoje ela passou a ser uma realidade. Hoje eu implementei aqui uma usina de energia solar, também, que é uma coisa bem interessante, a gente usa energia solar, a gente está fazendo um trabalho de reciclagem do lixo dentro da própria fazenda, a gente tem esse trabalho de capacitação das pessoas, né? Eu virei uma marca, Vale das Palmeiras, eu não esperava isso, né? E o que eu espero simplesmente, assim, eu quero ser um comunicador disso, de alguma maneira, não é que eu quero ser, entendeu? Mas eu acho que eu acabo me expondo como comunicador nesse sentido, né? O meu lado ator, ele acaba, né, as pessoas me chamam porque é o artista que vai falar, mas se me der a oportunidade de falar e de 100 pessoas que estejam me ouvindo, 3, 4, 5 se sintam tocados por aquilo que está sendo dito, eu acho que é uma vitória muito grande. É um trabalho de formiguinha, né? E não para. Né? Eu agora estou focado realmente dentro da fazenda nesse período. Estou bem focado mesmo, né, em pegar essa gestão pelo chifre, né? Aproveitando esse momento. E são essas oportunidades, sabe? Da gente estar falando, da gente estar trocando, né, de eu poder falar um pouco da minha experiência, se eu como ator, sabe, conseguir, na verdade, o que me garantiu isso que eu construí, eu acho, foi nunca abandonar o meu desejo de uma produção limpa, de fazer um trabalho ligado à preservação, onde eu entenda que tudo está envolvido, o cosmos está envolvido, nós todos fazemos parte desse mesmo universo, desse mesmo lugar. Então é a qualidade de vida das pessoas. E não adianta eu estar bem se meus funcionários não estão bem, se minha família não está bem, se meus amigos não estão bem, se meus inimigos, até os inimigos, se eu tiver, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho, esse momento de que 2021 seja o ano da solidariedade, sabe? Seja o ano da generosidade, seja o ano da parceria, seja o ano do crescimento de todos, né?
O que a gente está vivendo no Rio de Janeiro hoje é uma vergonha, essa questão política. Então, eu acho que a comida, isso era uma coisa que eu queria falar, a comida, assim como o dinheiro, ela existe, ela está mal distribuída, ela está pessimamente distribuída, né? Existe comida, mas ela não chega. Se você pensar que a gente perde, às vezes, arroz, perde feijão, perde carne por falta de estoque, mal estocado, entendeu? Mal distribuído, enfim. E o dinheiro, a gente está vendo que o dinheiro é o que mais tem, só que não sobra, porque vai tudo para o bolso de alguém. Então a gente tem que acabar com isso. Nós precisamos abrir mão das pequenas corrupções nossas do dia a dia. Nós temos que dizer, chega, é a atitude de cada um que vai mudar o todo. Não adianta eu querer mudar todo mundo. São pequenas ações que vão trazer grandes transformações. Na agricultura orgânica tem uma máxima muito interessante. Não existe praga, existe desequilíbrio. Então, a humanidade está desequilibrada. Esse vírus vem para mostrar isso. Esse vírus vem para mostrar que nós estamos consumindo demais, mais do que precisamos. Nós estamos usando da natureza muito mais do que a gente está devolvendo para ela. Isso não está justo. Essa balança precisa ser equilibrada. E vocês viram quando a gente parou no inínis da pandemia, que teve lockdown em vários lugares, ficou todo mundo sem sair de casa, como a própria natureza reagiu, né? Como houve uma redução na camada de ozônio, os animais, enfim, a fauna, a flora, os aviões pararam de circular, como melhorou o ar para todo mundo. Então, são pequenas ações. A gente tem que repensar. A gente precisa de tudo isso, né? O vírus, ele está vindo para... O vírus é um problema ou ele está vindo para nos mostrar o problema? É claro que ele é um problema, mas ele está nos mostrando um problema seríssimo, um problema muito grave, né? Que é esse descompasso da humanidade. É claro que a gente fala disso, né? Mas existem as guerras acontecendo no mundo inteiro. Então, tem um desequilíbrio mundial de muitos anos, né? Eu acho que a gente está na hora da gente abrir o olho, da gente fortalecer a ciência, isso é uma coisa muito importante, valorizar a educação, isso é outra coisa muito importante, e eu espero de verdade que a gente consiga virar essa página, sabe? E que a Amazônia passe a ser um exemplo de preservação, né? Porque são muitos grupos trabalhando pela Amazônia, são muitos institutos trabalhando pela Amazônia, são muitas pessoas se doando pela Amazônia de verdade, sabe? Muitas organizações. Então não é justo, né, que a gente vai ficar refém de uma política. É preciso se criar uma política que seja respeitada. Não pode, cada governo que vier vai mudando. Não é mais assim, vai ser assado, né? Então isso deixa todo mundo confuso. E a gente tem uma população incrível, a gente tem um povo incrível, né? Temos uma cultura incrível, né? Somos culturalmente riquíssimos, né? Somos ambientalmente riquíssimos também. Então a gente precisa ter um novo olhar para o Brasil. E eu falo, gente, todos nós temos problemas. Todos nós trazemos coisas lá de trás, seja de machismo, de homofobia, de preconceitos, o que for. Mas cabe a nós, né, a partir de agora, ter um outro olhar para isso. Não dá mais para ter preconceito. Não dá mais para sermos... né, termos pequenas corrupções que vai apenas me beneficiar, né? Eu acho que a gente tem que romper isso. É a pulseirinha VIP, né? Todo mundo quer ter uma pulseira VIP. Está na hora, não existe o VIP. Somos todos iguais, gente. Eu sei que isso parece uma coisa demagógica, porque não somos todos iguais. A gente sabe que existe um desequilíbrio social muito grande. Essa é uma outra resposta. Se o que eles dizem do agronegócio, se o que eles colocam para a gente fosse certo, como é que você explica hoje, em 2020, ter menos gente mais rica e mais gente mais pobre? Tem um desequilíbrio enorme. A gente está passando por um momento de desequilíbrio e são encontros como esse da Conexão Amazônia Sustentável, né, que o Sebrae Agrolab Amazônia nos proporciona para que a gente possa debater, ter uma troca em relação a isso, ouvir outras opiniões, né? Enfim, eu estou aqui... essa é a minha vida hoje, é assim que eu toco a Vale das Palmeiras. Hoje eu tenho parcerias também com a produção de café, de mel, né, de chocolate, produzo um chocolate também com cacau, que eu estou resgatando um cacau orgânico que vem da minha família na Bahia também, mas sei dos produtores de cacau da Amazônia também, que são muito bons, excelentes produtores. Então eu acho que a gente tem que pensar agora são em parcerias, né? Como é que a gente faz essa conexão? Como é que a gente une esse Brasil em benefício do Brasil,
Aí entra a população, meio ambiente, fauna, flora, tudo os rios, as águas, né? A gente chega de grandes obras, ninguém aguenta mais grandes obras, grandes hidrelétricas, construindo... Ninguém ganha nada com isso, gente. São pequenas ações que vão trazer grandes transformações. Isso é muito claro. Então, eu acho que basicamente era isso. Uma outra coisa que eu posso falar também, que eu acho que é interessante, que me traz muito esse pensamento, talvez seja uma convivência muito grande minha com os índios, sabe? Com 16 anos eu fui morar com os Chavantes, no Mato Grosso. Depois tive com os Arara, eu participei da frente de atração dos índios Arara no Pará, o indigenista era o Sidney Possuelo. Eu acho que esse indigenista que foi morto com a flechada, isso é um exemplo, gente, que a gente está espremido, a gente não está fazendo a conexão, a gente está espremendo. Então, os índios mataram o maior defensor deles nesse momento. É muito simbólico esse momento, é muito simbólico que a gente está vivendo. Então, enfim, eu acho que essa minha convivência com os índios me trouxe um pouco esse olhar desse tempo, de respeitar o tempo, né? Nada é para... E agora com a internet, então, com esse aparelhinho aqui, né? Que deixa todo mundo maluco, né? Que traz uma urgência para tudo. Calma, gente, calma. Temos que ter tempo. Aí, depois desse momento, tive com os Eriquibatsa também no Mato Grosso, depois fui conhecer os Axaninca também no Acre. Então, toda essa convivência com os índios também me traz um espírito meio da floresta, no sentido de entender que tem tempo para as coisas acontecerem. Agora, ao mesmo tempo, é urgente e tem que ser agora. Aí é quase uma contradição que eu estou falando. Tem tempo, mas não temos mais tempo, que é isso que estão mostrando para a gente. Né? Não é mais o país do futuro, é o país do presente. Que presente nós vamos construir para termos um futuro decente, que é o que a gente precisa, de decência no Brasil. Obrigado a todos vocês, de coração. Espero ter sido útil de alguma forma. Para mim é um prazer estar aqui trocando com vocês. Um beijo grande e viva a floresta, viva o povo brasileiro, que a gente merece momentos melhores. Beijo, gente.